começar. Então, boa tarde a todos, bem-vindos à Sexta com Letras, que é uma sexta muito especial, é uma sexta que traz, não é especial por causa do autor, e é por causa do autor, Saramago, sim, né? Ele não é a primeira vez que ele aparece aqui na Sexta com Letras e nem nos eventos de leitura do Instituto Estação das Letras, mas a nossa leitora, a Vânia Salek, que faz desse momento um momento muito especial, dessa leitura, gente. E então eu queria, assim, agradecer a presença de vocês em nome do IEL e agradecer essa leitura que a Vânia Salek vai fazer. A Vânia é nossa colaboradora, nossa mestra na Estação das Letras, escritora, né? Escreve prosa, escreve poesia, e é uma grande, grande leitora, a Vânia. Vocês estão diante de uma leitora de primeira, então queria desejar a todos uma boa leitura e passar a palavra para ela. Boa noite, super obrigada pela presença, pelo convite. Esse projeto do Sextas com Letras eu acho muito legal. Acontece uma vez por mês. Começou com um grupo de alunos do curso de rodas de leitura e, enfim, sempre trazendo coisa legal, e gente legal e coisa legal. Então, eu acho que é um programa que super vale a pena o pessoal se ligar, até pedir a Camila para botar o site da estação aí, né? E ele é, em parte, patrocinado pela rede de amigos, né? Quem quiser também mais informações pela rede de amigos, eu acho que pode ver pelo site, né? Seguir aí. E vamos começar. Eu realmente tenho uma certa fixação no José Saramago. Eu gosto demais dele. Eu gosto dos livros. E aí eu trouxe... Vamos falar um pouquinho dele. Não vou falar muito, não, tá? Mas vou falar um pouquinho dele, porque até para explicar por que que eu trouxe. Vocês estão vendo bem aí? José Saramago nasceu em 1922, faleceu em 2010. Espera aí, só um instantinho que eu vou... Publicou o primeiro romance em 1947, chamado Terra do Pecado, que não teve grande repercussão. Em seguida, ele publicou alguns livros de poemas, também sem maior importância na carreira dele. Em 1980, ele publica Levantado do Chão, em que o estilo saramaguiano aparece pela primeira vez. Quer dizer, tem aquelas características do diálogo, como ele faz, nós vamos ver adiante. Em 82, ele publica Memorial do Convento, livro que o torna conhecido do público e da crítica. Ele mistura fatos acontecidos e personagens reais com personagens fictícios. Esse livro foi bem badalado, acho que quem foi, a partir até de uma crônica do Milor Fernandes, foi o primeiro a falar na imprensa sobre ele, e aí fez um sucesso estrondoso, e de lá para cá, todos os livros dele. Entre 1980 e 1998, ele ganhou 12 prêmios literários, dentre eles o Camões, 95, e em 1998 foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Bom, das coisas que eu realmente... Algumas das principais características dele, que realmente me fascinam muito, né? A originalidade de temas. Eu peguei aqui 3 exemplos, 3 romances dele, e eu acho que os temas realmente, a ideia que ele tem para começar, é simplesmente fantástico. Um é A Jangada de Pedra.
a Península Ibérica se descola do continente europeu e sai flutuando pelo oceano à deriva. Tá? Então, esse é o ponto de partida. E vamos e venhamos, é um pouco, um tanto quanto inusitado. O outro, das intermitências da morte. De uma hora para outra, a morte resolve fazer greve e todas as pessoas param de morrer. Então, quem está no hospital, quem tem acidente de trânsito, então, aqueles acontecimentos, as pessoas não conseguem, ninguém morre. Então, vai acumulando, 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 realmente. E o pior é que ele transforma, ele consegue abordar essa coisa com algum humor, aliás, bastante humor. O ensaio sobre a lucidez é um livro engraçadíssimo, eu acho que muito antes dos surgimentos das redes sociais, há uma epidemia de votos em branco durante uma eleição. Então, todos os, sei lá, senadores, governadores, presidentes lá das províncias ficam completamente alucinados o que aconteceu, quer procurar quem é o subversivo que inventou que todo mundo ia votar em branco, e aí quem é que vai governar, né? Quem é que vai legislar se ninguém foi eleito. Então, esse é um dos aspectos da escrita do Saramago que me fascina muito, essa originalidade de temas. Né? Outra coisa é que ele faz muitos comentários sobre o ofício da escrita. Então, eu tive aqui, trouxe dois exemplos só. Enquanto o autor vai escrevendo e vai falando sobre o ato de escrever. Então, ele diz aqui: dificílimo é o ato de escrever, responsabilidade das maiores. Basta pensar no extenuante trabalho que será dispor por ordem temporal os acontecimentos, primeiro este, depois aquele. Mas, por muito que se esforcem os autores, uma habilidade não podem cometer: pôr por escrito, no mesmo tempo, dois casos no mesmo tempo acontecidos. Há quem julgue que a dificuldade fica resolvida dividindo a página em duas colunas, lado a lado. Mas o ardil é ingênuo, porque primeiro se escreveu uma e só depois a outra, sem esquecer que o leitor terá de ler primeiro essa e depois aquela, ou vice-versa. Tá? E outro trecho que eu tirei também foi da História do Cerco de Lisboa, que é o livro em que a história conta a história de um revisor, trabalha na editora, o revisor vai fazer a revisão de um livro de história, não é nem um romance, de um historiador, e ele resolve acrescentar uma palavra, uma palavrinha só, não, a respeito da expulsão dos mouros de Lisboa, se os cruzados ajudariam, e os cruzados ajudaram, ele põe um não, os cruzados não ajudaram. Mas aí ele comenta os lugares comuns, as frases feitas, os bordões, os narizes de cera, as sentenças de almanaque, os rifões e provérbios, tudo pode aparecer como novidade. Tá? Ele está falando sobre a escrita. A questão está só em saber manejar adequadamente as palavras que estejam antes e depois. Tá? Você usa aquele que eles chamam de jargão, clichê, mas ele pode aparecer e pode soar novo, né? Pode parecer novo, dependendo de onde as palavras que antecedem ou que seguem. E a pontuação é personalíssima, quer dizer, a ausência de travessões ou aspas para marcar os diálogos. O início da fala de cada personagem é sinalizado pela letra maiúscula, precedida de vírgula. Bom, eu não ia falar, não trouxe nenhum romance do Saramago hoje, eu trouxe uma crônica que foi publicada neste livro, A Bagagem do Viajante, que traz crônicas publicadas no diário A Capital e no semanário Jornal do Fundão. É,
Entre esse daqui, eu acho que é 96, não, eu acho que é 69. Eu acho que eu errei aqui. Deixa eu conferir. É 1969, eu troquei aqui as bolas, tá? 1969, no Semanário Jornal do Fundão, 71, 72. Bom, aí antes de começar a ler o texto, propriamente, eu queria perguntar a vocês o que vocês consideram um fato, ou uma coisa extraordinária, um momento extraordinário, ou um fato. Para vocês, o que seria uma coisa extraordinária? Um acontecimento, um fato, um momento extraordinário. Os botafoguenses eu sei qual é, mas tudo bem. Alguém tem alguma. O que seria um momento extraordinário? Gente, ninguém tem nada para dizer. Eu vou dizer um, então, para mim, tá? Que eu considero extraordinário, uma coisa que aconteceu, que é. Eu vou dizer, uma vez eu estava. A única vez que eu fui à Espanha, tinha acabado de sair, estava em Granada, tinha acabado de visitar o Alhambra. Aí, quando a gente sai, entra num ônibusinho assim, estava voltando o ônibusinho para o centro, lá para a praça. E aí, quando eu entrei no ônibus, eu e meu marido, eu ouvi uma pessoa lá dizer: Vânia, Mauro. Aí encontrei uma amiga que eu não via há uns 30 anos, naquela ocasião. Quer dizer, fui encontrar dentro desse ônibus, descendo do Alhambra. Então, isso para mim foi uma coisa extraordinária. Nós reatamos a amizade. Quer dizer, ela tinha sido. Tinha dado uma namorada com meu irmão e tal, depois nunca mais a gente se viu. Eu tinha encontrado com ela, acho que em 73, tinha sido a última vez, e a gente reatou a amizade. E, enfim, eu achei uma coisa, foi um momento, uma coisa extraordinária. E vocês, o que vocês teriam, assim, como Nossa, tanta alguém coisa. tem? Quem Eu ia falar? posso. Eu posso. Pode, claro. Eu era muito nova e muito, né, bem garota ainda, né? E eu viajava nas crônicas da Marina Colaçan. E eu, assim, eu achava que ela escrevia tão bem, uma deusa para mim, uma coisa assim. E quando eu estava já participando de um grupo de poesia, eu panfletava, né, os jornais, fazia aquela coisa de mão a mão, e fui à palestra na UERJ. Eu já tinha panfletado o dia inteiro os jornais, né, do Diário da Poesia, e fui à palestra com a Marina Colaçan na UERJ, e eu falei assim, eu quero falar com ela. E não tem como chegar, não pode até lá, não pode, ela já vai começar, mas eu só queria entregar um jornal, eu não vou, eu só quero chegar perto dela para entregar esse jornal, tal. É de poesia, porque estava um momento assim político, né, uma agitação, e julgava que fosse algo político, fosse, não deixa de ser, né, é poesia. E caminhei até lá e tinha um cordão assim, isolando a quadra, muitos estudantes, e cercando mesmo a Marina Colação. Eu estiquei a mão, aí eu falei assim, eu gritei, Sotiete, Marina, agora eu escrevo e a culpa é sua. Ela parou, olhou, ela olhou para mim e ela caminhou, né, perto de mim, assim, tipo, para ouvir novamente qualquer coisa. Eu falei assim, eu li muito tempo as suas crônicas na Revista Nova, e agora, né, eu estou escrevendo também, esperando ser escritora. E eu estava tão suada, eu fiquei com uma vergonha, e ela me abraçou. Ai, que vergonha! Mas eu achei extraordinário, porque ela saiu do cerco e veio para me dar um abraço, e fomos fotografados. Eu estou brilhando na foto, assim, estou horrível, mas eu tirei uma foto com a Marina Colação. Foi um momento extraordinário para mim, inesquecível. Com Fotografada, certeza, registrada. com certeza.
Mais alguém? Oi, Vânia, vou contar uma. Oi, Lorena. Opa, manda brasa. Uma vez eu estava em Salvador e no dia 1º de janeiro uma amiga minha me chamou para eu ir para o Farol da Barra. Ela organizava ela é produtora de eventos, organizava o show da Daniela Mercury. Todo dia 1º de janeiro, 6 horas da tarde, no entardecer. Muito bonito. E ela falou, fica aqui na área VIP, que eu vou lá resolver umas coisas e volto. E quando ela voltou, eu estava dançando com não mais, não menos do que Javier Bardem, que Opa! é um ator que eu amo. E ele estava solteirérrimo. E eu estava dançando com o Javier Bardem. E ela achou que estava tendo uma visão. E eu falei: venha, minha filha, venha para a chuva de testosterona. É, realmente é. Mas ninguém tem. E isso não é extraordinário. O que é que vai ser, né? O que será? O que será? Suzana, beijo. Beijo, querida. Olha, eu não sei não, eu acho que Elias, hein? eu não gostaria, não. Eu não ia ficar só na dança. Naquela época eu achava que ele estava meio gay, que ele estava com um amigo dele, gato, também. Eles estavam Ah, dançando. Eu acho que naquela época ele estava meio gay. tá. Mas ninguém se arrisca. Tem que ser. Nada. Bom, então vamos Ó, ao. Quem é? não sei se é extraordinário, está mais para constrangedor. Em uma certa vez, eu ia para a escola, voltando da escola, já tinha terminado o ano letivo, final dessa época do ano. Eu estava dentro do ônibus, voltando de algum lugar, aí de repente eu escuto alguém gritar: professora! Aí quando eu crente, que a gente pensa que vai ser uma coisa boa, né? O ônibus lotado. A senhora me reprovou! Gente, era aquela aluna que não comparecia muito, quando comparecia só bagunçava, né? Ela mesma se reprovou, né? Aí eu só tive essa saída. Eu não, você se reprovou. Aí ela ficou quieta. Menina, mas foi tão constrangedor, nunca esqueci. É. Constrangedor, eu também tenho alguns interessantes para contar. Alguns. Bom, então, alguém mais? Elias, fala. Tem que. Tá mudo, Elias. O microfone está fechado. Já tirei o mudo, não? Tirou. Eu acho que a realidade é mais extraordinária do que a mais extraordinária das fantasias. Então, eu queria só falar uma coisa muito trivial que me aconteceu. Eu me chamo Elias e, bom, tem um negócio aí entrando, vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Estou ouvindo, mas tem alguém. Espera aí, é alguém que sem querer apertou o que não deve. Pois é, Bom, botou um. É. então é melhor. Posso continuar ou esperando Pode sair? continuar. Então, o que eu vou falar é uma coisa muito simples, mas que para mim foi extraordinária. Eu me chamo Elias, meu pai se chamava Enoque e queria ter um filho com o nome de profeta, não por questões religiosas, mas por questões até históricas. E minha mãe simplesmente não deixou registrar os 2 filhos homens no meio de um bando de mulheres com nome de profeta. Até que eu, assim, a rapa do tacho, nasci, daí meu pai pegou, foi lá, me registrou de Elias. Aí fiquei Elias. E agora aqui eu como muito num restaurante aqui do lado da minha casa, que é o antigo Itajaí, que hoje se chama Vila de Loriga. E outro dia eu simplesmente descobri que o garçom se chama Enoque. Então eu sou um Elias, frequentador do restaurante,
que sou servido pelo Enoque, pelo meu pai, entendeu? Eu achei Realmente é. muito sui generis isso. É isso aí, é verdade. Vânia, vou contar já a história de nomes, então. Não sei se é extraordinário, mas é engraçado, né? Eu fui a uma consulta com o oftalmologista, minha primeira consulta com ele. O nome dele, Oilides. Oilides. Aí eu espero que ninguém conheça ele aqui. Aí eu não aguentei, eu estava assim, gente, eu quero saber como é que é possível uma pessoa ter um nome desse. Eu não aguentei, de repente eu falei, vou perguntar, ele nunca mais vai me atender, né? Ah, O senhor me desculpe, mas por que o senhor tem esse nome, Oilides? Aí, ao contrário do que eu imaginava, ele contou uma história incrível, que tinha, ele era de uma cidadezinha pequena e tinha um homem na cidade que tinha um livro de nomes e ele que dava o nome de todo mundo na cidade. E o irmão dele, isso narrado por ele deu o nome de Homero e ele falou assim, o doutor Eurípides, o meu irmão não aguentou o peso do nome e morreu. Homero. ah, E aí ele falou, e ele, quando eu nasci, já não sobrava mais quase nada dentro do caderninho dele de nomes. Aí sobrou para mim Oilides. Essa é... ah, é. Bom, então vamos lá ao Posso nosso. contar uma história que é muito curiosa? Claro, claro. Eu fui estudar lá fora, eu era jovem ainda, fui fazer um doutorado, e eu tinha um grande amigo que era um pintor, um pianista. Ficamos amigos, eu e meu marido e ele. E muito amigos, conhecemos do Brasil, mas lá ficamos juntos e tal. E muito bem. E, por acaso, eventualmente, o pai dele ia visitá-lo lá em Paris, né? É, uma vez por ano, sei lá. Aí, um belo dia, ele chega, parará, ele, a mulher, vamos para o restaurante. Aí, ele olhava para mim, olhava e dizia assim, nossa, curioso, como era o nome do seu pai? Ah, olha, eu nunca tinha visto ele, tá? Aham, Eu conheci exatamente ali, entendeu? Aí eu disse, sei. Geraldo, Geraldo. Ele falou, Geraldo, tarararará, você acredita que... Tudo bem, ele ficou emocionado, eu senti, porque já tinha o quê? Se passa, papai morreu em 1970, imagina, eu estava estudando lá em 75. Uhum. Aí, quando passou um tempo, ele mandou um retrato só, não escreveu nada. Estava ele, papai e uma outra pessoa na Avenida Rio Branco. Caramba. Ah, incrível! É, Ele reconheceu meu pai por mim. pois é, é É fantástico. impressionante, eu achei, e era uma pessoa muito querida, esse meu amigo, entendeu? Aham, Tem uma coincidência, assim, um negócio muito louco. é verdade. Não, pois é, então vamos ao nosso texto aqui. Tá bom para vocês aí o tamanho? Tá. Tá. A gente Prólogo pode da aumentar. vaca lutadora José Saramago. Não invento nada. Faço esta declaração imediata porque adivinho já os sorrisos solertes ou desconfiados daquela gente para quem o extraordinário é sempre sinônimo de mentira. Essas pobres pessoas não sabem que o mundo está cheio de coisas e de momentos extraordinários. Não os veem porque, para eles, o mundo aparece como coberto de cinzas, comido de verdete baço, povoado de figuras que usam roupas iguais e falam da mesma maneira, com gestos repetidos sobre gestos já feitos por outros desaparecidos seres. É gente para quem talvez não haja remédio, mas a quem devemos continuar a dizer que o mundo e o que está nele não são o tão pouco que julgam. Isto me lembra um pequeno incidente ocorrido aqui há dias, que foi também extraordinário, pelo menos tanto, ou talvez mais, nunca se sabe. Ia eu a subir a minha rua, sossegada a rua onde acontecem de vez em quando umas discussões,
umas zaragatas de gente triste, e era perto da meia-noite, quando vejo a pouca distância, especado no meio do passeio, um homem que gesticulava e falava alto. Fazia gestos largos, violentos, como se estivesse a transmitir para muito longe uma mensagem cujo sentido ninguém decifraria. Como qualquer pessoa que do álcool faça apenas consumo normal ou abaixo da média, tem um certo receio instintivo dos bêbados. Para mim, saíram da humanidade do mundo e criaram por lá umas leis que não conheço. A irresponsabilidade de um bêbado tolhe-me a palavra. Singularmente, é também o que me acontece com as crianças. Nunca soube como havia de falar-lhes. Volto ao assunto. Hesitei, mas obriguei-me a continuar o caminho, desce por onde desce. E fiz bem, pois ali me aconteceu a tal extraordinária coisa que teria perdido se tivesse atravessado para o outro lado da rua, como cheguei a pensar. Ao passar ao lado do homem, que continuava a fazer gestos e a falar violentamente, vejo estender o braço para mim, de rompante. Não cheguei a assustar-me. Tinha na frente a mão aberta, estendida com um ar de fraternidade imperiosa, a que não me era consentido fugir. Dei-lhe a minha mão e ficamos, de olhos nos olhos, em silêncio, qual o bêbado, qual o lúcido. E tenho de declarar que raras vezes na vida apertei mão tão firme e tão quente, tão densa e tão franca. A aspereza da pele vibrava na minha como uma comunicação viva. Quanto tempo durou isso? Nem um segundo. Mas essas coisas não se medem pelo tempo. A história que eu decidira contar e que o título resume levou muito mais tempo. Foram 12 dias e 12 noites nos montes da Galiza, com frio e chuva e gelo e lama e pedras como navalhas e mato como unhas e breves intervalos de descanso e mais combates e investidas e uivos e mugidos. É a história de uma vaca que se perdeu nos campos com sua cria de leite e se viu rodeada de lobos durante 12 dias e 12 noites, e foi obrigada a defender-se e a defender o filho. Podemos imaginar essa longuíssima batalha, esta agonia de viver no limiar da morte. Podemos imaginar esta longuíssima batalha, esta agonia de viver no limiar da morte, de ter de lutar por si mesma e por um animalzinho débil que não sabe ainda valer-se? Um círculo de dentes, de goelas abertas, as arremetidas bruscas, as cornadas que não podem falhar. E também aqueles momentos em que o vitelo procurava as tetas da mãe e sugava lentamente, enquanto os lobos se aproximavam de espinhaço raso e orelhas aguçadas. Não imaginemos mais que não podemos. Digamos agora que, ao fim de 12 dias, a vaca foi encontrada e salva, mais o vitelo, e levados em glória para a aldeia, como heróis atrasados daquelas antigas histórias que se diziam às crianças para que aprendessem lições de coragem e de sacrifício. Mas este conto é de tal maneira exemplar que não acaba aqui. Vai continuar por mais 2 dias, ao fim dos quais, porque se tornara brava, porque aprendera a defender-se, porque ninguém podia já dominá-la ou sequer aproximar-se dela, a vaca foi morta. Mataram-na, não os lobos que em 12 dias vencera, mas os mesmos homens que a haviam salvo. Talvez o próprio dono, incapaz de perceber que, tendo aprendido a lutar, aquele conformado e pacífico animal não poderia parar nunca mais. Queria eu contar esta história, simplesmente, sem extrair dela qualquer moral, tanto mais que não estou aqui para dar lições.
Mas veio meter-se de permeio a história do bêbado, a quem apertei a mão. E agora eu não sei por quê, no meu espírito se aproximam as duas histórias, quando todos nós, eu e os leitores, claramente estamos a ver que nada tem uma com a outra. Decido deixar aqui estes dois casos sem comentários. Fiquemos a pensar neles como quem, devagar, mexe em dois objetos de uso desconhecido, à espera de uma chave que os abra ou de encontrar o lado que lhes é comum. A bagagem do viajante. Eu não vou perguntar se todo mundo gostou, porque eu acho que todo mundo gostou mesmo. E quem não gostar, que depois diz assim, eu não gostei, aí eu vou perguntar por quê. Mas eu queria primeiro perguntar a vocês, nesse trecho, assim, são 2 páginas, então, é um texto curto, uma crônica. Dá para perceber o que a gente viu ali no início, da coisa do estilo Saramago, de conversar com o leitor sobre a escrita, né? Como é que ele faz a escrita? Alguém se anima aí a falar? É, eu notei, um pouco diferente, né, das outras obras que ele tem, uma estrutura de pontuação, né, de organização de parágrafos. Aqui está bem tradicional. Não sei se era essa a pergunta. Não, a gente deu 3 características. Eu falei 3 características. A coisa dos temas originais, né? A originalidade dos temas, a questão dele conversar com o leitor sobre a escrita durante a elaboração da escrita e a pontuação nos diálogos. Aqui a gente não tem diálogo, né, Denise? Então, aquela característica mais da pontuação. Inovadora. Pois é, da pontuação realmente não tem nem oportunidade de aparecer, né? Mas eu queria saber tanto do tema quanto dessa conversa com o leitor. Dá para perceber? Porque eu acho que dá. Dá, E sim. aonde que poderia perceber? Elisa, eu acho que estava falando, mas está com o microfone fechado de novo, Elisa. Eu queria falar uma coisa também, pode Tá, ser? João. Fala, João. Sim. Não, eu acho que tem um pouco da conversa do leitor até nessa história, de que ele fala, essas duas histórias não têm nada a ver uma com a outra. Eu percebo isso e o leitor também percebe, né? Mas depois ele fala, mas vamos chegar a um momento em que nós vamos descobrir qual seria o nexo das duas histórias, a chave, como ele fala, né? Eu achei isso Exatamente. interessante. Ele aqui, né, quando não sei agora por que no meu espírito se aproximam as duas histórias, quando todos nós, eu e os leitores, claramente estamos a ver. Mas, Elias, por favor. Eu acho que embora não tenha aquela linguagem a que o Saramago acostumou os leitores dos romances, das obras de maior fôlego, vamos dizer assim, eu acho que é muito saramaguiano, pelo poder de observar, pelo olhar de estranhamento, pelo pensar coisas da realidade e por ir costurando como se fosse um bordado. Esse texto, para mim, é como se fosse um bordado, uma filigrana, e eu achei muito bonito, muito surreal e muito saramaguiano, muito a marca registrada dele. Pronto, só isso. Não, exatamente. Essa coisa, ele já começa, não invento nada. Quer dizer, então ele já, né, ele já dá já explica ao leitor como é que ele escreve. Eu não invento nada, faço a declaração, quer dizer, ele comenta sobre a escrita dele nos textos, né? Ele trabalha em cima da realidade, desdobrando a realidade no que ela tem de mais insólito, com a maior sem cerimônia, né? Mais extraordinário. Isso é que eu acho Como extraordinário. você falou Isso que eu acho.
a realidade é mais extraordinária do que a mais extraordinária das fantasias. Quem disse isso, se não me engano, foi o Garcia Marques, que é o homem da invenção, né? Perguntaram para ele, de onde você tira todas essas maluquices? Ele falou, eu tiro da realidade, que a realidade é mais louca do que, extraordinária do que tudo, né? Ah, Vânia, oi. me chamou a atenção também que ele disse que queria contar essa história simplesmente, mas atravessou ele a história do bêbado. Quer dizer, há uma coisa que da escrita, como foi a escrita disso aqui. Exatamente, exatamente, sem extrair dela qualquer moral, né? Mas Isso, ele isso. meter-se de permeio a história do bêbado. Quer dizer, então, o processo criativo, como Uhum. se dá na cabeça dele, ele comenta, né? Mas, Vânia, Oi. é curioso que ele não queira extrair nenhuma moral, porém nomeie o conto de Apolo. Aham, exatamente, Moral. Quer dizer, já está aí o humor dele, né? E a brincadeira, eu acho, com o tempo, né? Eu acabei de ler agora o Caim dele, Sei. e ele narra o enredo mudando a cronologia. E Uhum. ele também brinca com isso, né? Quer dizer, e deixa realmente para o leitor se vir aí e resolve em que se aproximam essas duas histórias, né? Eu acho que tem a característica maior aqui é a questão do humor e do tempo, né? Ele sempre brinca com... Cadê o texto? Eu tirei, deixa eu botar de Não, eu novo. tenho, Peraí. imprimi aqui. Quer dizer, Diga. tá, ele ao mesmo, quer dizer, a vaca, né? Eu me lembrei muito do cavalo caramelo, lembram nas enchentes de Porto Alegre? Ah, sim, 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 lembra aquele do telhado, é? A vaca me lembrou o cavalo caramelo. Ela resistiu bravamente para ser morta para a finalidade pela qual aparentemente o dono a tinha criado, né? Aham, Aí o extraordinário seria, não sei, a defesa que ela fez para si, para os lobos, ou o fato de ela cumprir o destino do qual que é inescapável, né? aham, Vai ser comida. é. Aí eu pergunto a você, alguém já passou por uma situação... Vocês já acham que foi extraordinário esse encontro dele com o bêbado? Vocês considerariam extraordinário? Por quê? Acha que é um fato extraordinário? E alguém já passou por situação semelhante? Agora eu quero falar, Solange. Manda brasa. É, bom, não sei se as pessoas sabem quem eu sou. Peraí, vou até botar minha cara aqui. Bota a Vou fazer carinha. isso. Estou Pois é. tentando. Botei? Botei. Botou. Por que eu estou vendo o Elise, então? Sei lá. Bom, vocês estão vendo, né? Então, Estamos. Você, bom, principalmente. Você deve ter clicado repórter, no como rosto repórter, deles. já me aconteceu mais de uma vez isso. Ah, eu me lembro que quando aquele palácio, Castelinho, ali na Praia do Flamengo, que Sei. foi restaurado, se tornou um centro cultural, aliás, nunca mais entrei lá, mas logo que ele foi, melhor, imediatamente antes dele ser tombado, ele estava ocupado por moradores de rua. E eu passava ali em frente todo dia voltando para casa, né? Eu era repórter da TV Manchete e morava na Paissandu, então eu vinha a pé. E, e aí eu resolvi entrar para conhecer melhor os moradores daquela ocupação.
e acabei tomando um porre de cachaça com um dos moradores ali, que eu disse assim: quer que eu lhe pague uma ali no botequim? Porque eu queria bater papo. Aí, tempos depois, eu disse, meu Deus do céu, que disponibilidade a minha. Não aconteceu nada, foi assim, insólito. A gente conversou, ele sabia que eu falei que era jornalista, ele me contou a vida dele, que eu já não me lembro mais como é que era, mas, enfim, de alguém que a vida não foi, não lhe sorriu e ele terminou morando num imóvel ocupado. Então, eu acho que essa disponibilidade que ele teve de cumprimentar o bêbado é um pouco isso, é ele se dispor ao insólito, ele se dispor ao contato humano quando ele vê uma pessoa que normalmente o reflexo de qualquer um, dele próprio, seria cruzar a rua e sim, vai ser um bêbado inconveniente, vai, no mínimo, me pedir dinheiro, vai dizer algo né, impróprio. Não, ele continuou em frente e o cara fez um gesto que, pela circunstância, era insólito, de simplesmente cumprimentá-lo. E isso lhe deu um enorme calor humano. Agora, eu interpreto a história da vaca diferente. Eu acho que a vaca dançou porque ela ousou deixar de ser bovina, no sentido que o adjetivo supõe, né? Um caráter, uma personalidade bovina, né? Você pressupõe uma docilidade, uma subserviência. Não, ela teve que despertar o seu instinto para lutar pela sobrevivência dela e do bezerrinho, né? E isso a tornou fora do rebanho. Ela passou a ser uma ameaça. E por isso ela foi sacrificada, porque uma vaca que acabou de parir, você não sacrifica. Ela, no mínimo, vai produzir leite. Ela foi sacrificada porque ela ousou sair, ela ousou ser extraordinária para resgatar a ideia, né, que conduz à história, na minha opinião. É, muito bom comentário. Legal, muito a propósito. Uma coisa que eu estava pensando, Vânia, quer dizer, mais ou menos no que a Solange estava falando, quer dizer, você tem o cara indo pro cara da rua falando, quer dizer, sendo ele humanizando o sujeito, né, que ele encontrou no meio da rua, e vai lá falar com ele e ver o contraste do que ele achava de encontrar uma pessoa de rua e falar com ele, contrastando com a desumanização das pessoas que mataram a vaca. Entendeu? Quer dizer, é isso que eu estava vendo. Quer dizer, para mim, era assim, o extraordinário foi isso. Um personagem se humanizando e outros personagens se desumanizando com o extraordinário. O extraordinário do homem de rua e o extraordinário da vaca vencendo os lobos. Quer dizer, foi isso que eu estava pensando enquanto a gente estava lendo isso aqui. Pô, tu matou a minha última pergunta, Thaís, mas vamos lá. Vamos adiante. Tem alguma coisa. Eu vou voltar agora à história da vaca. Eu vou colocar de novo para a gente ler de novo. Eu vou pedir uma ajuda a vocês aí. Deixa eu botar. Vamos ler os parágrafos relativos à vaca, tá? A história que eu decidira contar e que o título resume levou muito mais tempo. Foram 12 dias e 12 noites nos montes da Galiza, com frio e chuva e gelo e lama e pedras como navalhas e mato como unhas, e breves intervalos de descanso, e mais combates e investidas, e uivos e mugidos. É a história de uma vaca que se perdeu nos campos com sua cria de leite e se viu rodeada de lobos durante 12 dias e 12 noites, e foi obrigada a defender-se e a defender o filho. Poderemos imaginar essa longuíssima batalha, esta agonia de viver no limiar da morte, de ter de lutar por si mesma e por um animalzinho débil que não sabe ainda valer-se?
um círculo de dentes, de goelas abertas, as arremetidas bruscas, as cornadas que não podem falhar, e também aqueles momentos em que o vitelo procurava as tetas da mãe e sugava lentamente, enquanto os lobos se aproximavam, de espinhaço raso e orelhas aguçadas. Não imaginemos mais que não podemos. Digamos agora que, ao fim de 12 dias, a vaca foi encontrada e salva, mais o vitelo, e levados em glória para a aldeia, como heróis atrasados daquelas antigas histórias que se diziam às crianças, para que aprendessem lições de coragem e de sacrifício. Mas este conto é de tal maneira exemplar que não acaba aqui. Vai continuar por mais 2 dias, ao fim dos quais, porque se tornara brava, porque aprendera a defender-se, porque ninguém podia já dominá-la ou sequer aproximar-se dela, a vaca foi morta. Mataram-na não os lobos que em 12 dias vencera, mas os mesmos homens que a haviam salvo, talvez o próprio dono, incapaz de perceber que, tendo aprendido a lutar, aquele conformado e pacífico animal não poderia parar nunca mais. Muito bem. Então, toda fábula tem aquela moral no final, não tem? Aquela que quem tudo quer, tudo perde, né? Os tais adágios, provérbios, narizes de cera, que o José Saramago se referiu lá no História do Cerco de Lisboa. O feio ama, bonito lhe parece, e casa de ferreiro, espeto de pau. Quem nasce para 10 réis não chega a vintém. E o Milor Fernandes, como humorista, ele até fez alguns desses moral da história, ele mudando, né? Num livro que ele tem Fábulas Fabulosas. Mais vale 2 tigres na mão do que um tirano no trono. Cria galinhas e deita-te no ninho. Quem ama o feio tem algum outro objetivo. Então, eu queria, a partir da história do apólogo da vaca lutadora, que vocês pensassem numa moral. Que moral seria? No provérbio, pode criar, tá? Não precisa buscar, pode buscar dentre os existentes, mas eu gostaria de algumas sugestões aí. Quem se arrisca? Posso falar? Pode? Veja bem, ele conta que é uma história das crianças, que era contada para as crianças, quer dizer, lembrando uma história para coragem, para eles terem coragem, né? Para ensinar a criança a ser corajosa, etc. E tal. O que acontece? Uma covardia horrorosa, matar uma vaca, verdade? Ou seja, que história é essa que tem a pretensão, história, de ensinar as crianças a coragem, quando, na verdade, está ensinando, não está ensinando, está mostrando que os homens foram cruéis e covardes, né? Certo? Com a vaca. Sei lá, eu senti isso. Quer dizer, não vejo uma história ensinando nada. A pretensa história infantil que existiria, certo? Sei lá, o que eu pensei no momento. E qual seria a moral da história? A ideia é a gente buscar. A moral da história é que o que eu acho é que, sob a pretensão de se ensinar, de criar regras, de moralizar comportamentos, sob essa pretensão, inúmeros crueldades injustiças são cometidas, certo? Tem. Aham. Mais ou menos isso. Deu para entender? Deu. Bem, eu posso ousar aqui. Se você nasceu como uma vaca, não ouse deixar de ser submissa como uma vaca. Nada poético, mas é isso que diretamente, não é? Parece que é a mensagem. Então seria aquele: quem nasce para 10 réis não chega a vintém.
É. É o que ele se aproxima. Pior, Eu queria, merece ser eu queria sacrificado. falar uma. Oi, para. Eu acho que o Saramago ele tem uma criação, esse conto, né? Ele traz a ideia dessa ideia da fábula, né? Junto Isso. com a realidade. Então, ele trabalha um pouco nos envolvendo com essa fábula, né? E depois que nós voltamos, né? Nós voltamos ao nosso mundo infantil e depois ele traz a ideia da vaca, né? Então, para mim, a moral seria a realidade é crucial. Tá Porque, certo. né? Eu me lembrei de uma frase que eu vi no muro de uma escola, em letras garrafais, picharam lá, né, para não educar o povo, para ele não ter poder. Então, me lembra aí essa vaca que foi tolhida da sua capacidade de lutar, né, de se impor. Tem uma coisa que eu achei interessante, Vânia, eu não sei se você vai perguntar, é Pode? que Não, mesmo que eu pergunte, você responde antes. Não tem problema. eu achei muito interessante na hora que você leu, aquilo me colocou que ele fala, ele faz uma comparação entre o que ele sente em relação a quando está diante de criança e de bêbados. Acho que é no segundo parágrafo. Deixa eu botar lá, peraí. No segundo parágrafo, já no finalzinho. A Como qualquer irresponsabilidade de um pessoa, bêbado tolhe-me a palavra. como qualquer Singularmente, pessoa, começa ali, ó, como qualquer pessoa que do álcool faça apenas consumo normal ou abaixo da média, tem um certo receio instintivo dos bêbados. Para mim, saíram da humanidade do mundo e criaram por lá umas leis que não conheço. A irresponsabilidade de um bêbado tolhe-me a palavra. Singularmente é também o que me acontece com as crianças. Nunca soube como havia de falar-lhes. Aí eu fiquei pensando, né, por que ele colocou criança e bêbado, né, é, é, no mesmo parágrafo. E aí eu pensei assim, bom, a espontaneidade dos bêbados, das crianças, né, o que dá medo? Que não tem papas na língua, fala o que pensa, não tem censura, não tem uma medida, né, que impeça ele de revelar coisas. Então, diante de um bêbado, diante de uma criança, as verdades são ditas. Que eu falei, bom, eu achei essa relação. E depois, lá no final, ele fala que ele não quer dar nenhuma lição de moral, e, no entanto, a gente está tirando várias lições daqui, né? Deixo para vocês os comentários, ele é terrível. Eu achei assim, muito interessante essa analogia entre a falta de freios, né, do adulto alcoolizado e a espontaneidade da criança. é o E no final, imprevisível, né, Denise? É o imprevisível, exatamente. você nunca sabe o que vem, né? Uhum. Você nunca sabe nem da cabeça de criança, nem do bêbado, da cabeça do bêbado. Eu queria falar uma coisa. Diga. Está me ouvindo? Estamos. Tá. Então, tem um escritor português que eu gosto muito, que é o Miguel Torga. E aí eu me lembrei, um pouco pela situação que está colocada no conto, de uma história que o Torga conta. O Torga sempre tem muitas histórias que se passam lá nas montanhas de Trás-os-Montes, lugares meio ásperos, né? Uma pobreza e condições difíceis. E uma delas era um menino que morava na aldeia e ele era meio quase como um pária. Ele não tinha família, ninguém gostava dele, ninguém pensava que ele devia ir para a escola. Então ele fazia o que podia, né? E ele, num certo momento, começou a cuidar de ovelhas, que era uma atribuição muito comum ali em Trás-os-Montes.
E aí chega um dia que aparece um lobo. Ele está lá no alto da montanha e aparece um lobo. E ele consegue enfrentar o lobo e matar o lobo. E ele desce até a aldeia com aquele lobo morto. E na hora que acontece isso, a aldeia inteira começa a venerar esse menino como se ele fosse um rei. Então, eu fiz uma comparação entre o menino que mata o lobo e a vaca que enfrentou o lobo, né? E que, de alguma maneira, os dois são meio valorizados, mas, ao mesmo tempo, eu não me lembro como acaba o conto do Toga, mas nunca, os contos do Toga nunca acabam muito bem, assim. Então, possivelmente, esse menino foi valorizado, mas depois, 3 dias depois, esqueceram essa glória dele. E a vaca teve também o destino que a gente sabe aí no conto. Era isso que eu ia falar. Verdade. É capaz, João, de ser essas histórias, é capaz de terem tirada da cultura popular, né? Capaz de ser histórias que circulam por esses lugares, né? Então, tomam, às vezes, diferentes versões, né? Passa Sim, com pode ser. não é? Às vezes você tem histórias semelhantes, porque é muito parecida mesmo. O espírito é muito É, semelhante mesmo, né? é, Eu sei lá, eu disse que se eu é tivesse a que fazer. mesma narrativa. Alguém que faz um ato extraordinário e é punido por isso, né? Uhum. Pois é, exatamente. Exatamente. Falando nisso, alguém acha que de fato foi extraordinário o encontro dele com o bêbado? Vocês considerariam extraordinário? Sim, Não, não Sim, me passa essa ideia. sim. e jamais depois parar das duas mãos para o bêbado. Uhum. A Não, imprevisibilidade, ele não sabe é o que pode extraordinário. acontecer. Eu já levei um soco de uma mulher bêbada na rua. Ele foi corajoso, eu achei. Mas você Ele é extraordinário porque ele tem essa mistura, né, da fabulação com a realidade. Então, isso é extraordinário na literatura, né? Que Porque legal. você unir os dois pontos, né, essa fábula e essa realidade crua, né, que é cruel, né? Se a gente pensar nos animais que você vai matar para comê-los, né? E ele traz isso presente, né? Nas entrelinhas. Então, isso é extraordinário, com certeza. É, boa, boa. Ana, Dá para me ouvir? tá? Sim. Eu achei que foi extraordinário, menos pelo bêbado do que pela posição que ele tomou em frente ao bêbado, porque ele destaca que ele não se sente confortável, que ele nunca soube se portar, que ele tem até uma espécie de medo instintivo, mas naquele momento ele conseguiu se abrir para uma conexão com o bêbado, para ver o bêbado em uma outra luz, para fazer uma outra leitura dele. E para mim, eu acho que é um pouco isso que atrela com a história da extraordinária da vaca, porque a história da vaca é extraordinária do começo ao fim. Mas o bêbado é o contraste. Para o fazendeiro que recebe a vaca que voltou de 12 dias lutando com o lobo, ele não entende o comportamento dela. É um bicho que, como ele coloca, se acostumou a lutar. E agora não pode mais, como foi colocado aqui antes, ser submisso. Com o bêbado, a gente também não tem como saber o que levou ele a um comportamento que o próprio Saramago coloca como antissocial, mas a gente não sabe que batalha ele passou. Não parece extraordinário, mas é extraordinário uma pessoa se abrir para ver aquilo de um estranho. Então eu achei que o extraordinário foi a reação do próprio Saramago. Do narrador. Se bem que na crônica é que a gente sempre fala, né? O narrador é o autor, né? Na crônica Não, justíssimo, verdade. é. Bom,
Eu não sei, eu pensei assim, eu fiquei pensando numa moral para a história da vaca, né? Eu disse, pior do que 12 lobos é um homem. Ah, pode crer. Bem pensado. Entendeu? Se tivesse que botar uma moral da história, qual seria? E a coisa que eu queria deixar realmente agora é justamente isso, deixar para a gente conversar. Decido deixar aqui estes dois casos sem comentários. Fiquemos a pensar neles como quem, devagar, mexe em dois objetos de uso desconhecido, a esperar de uma chave que os abra ou de encontrar o lado que lhes é comum. Já houve, Lorena quer falar, houve duas sugestões para o lado comum. Queria saber se. Diga lá, Lorena, para a gente ver qual e outros lados. Não, eu não estava pensando algo para responder essa pergunta, né? Eu estava pensando quando você leu a história da vaca, eu fiquei me lembrando do conto da Clarice, O Ovo e a Galinha, né? Que aquela galinha que faz o extraordinário ato de gerar um ovo, mas que depois de um tempo ela é morta. E eu fiquei pensando, bem, entre morrer como aquela galinha do ovo e a galinha e morrer lutando como a vaca, eu acho mais digno morrer lutando como a vaca. Mas eu adorei essa coisa sua de um homem versus 12 lobos. E aí, quando você falou isso, imediatamente me veio o recente experimento, não sei se é recente, mas circulou na internet, a questão de perguntar a pais e mães, né, o que seria mais terrível para você que seu filho sua filha de 10 anos perdida numa floresta encontrasse um urso ou um homem. E a grande maioria dos pais e das mães responderam um homem. E Pois aí, é, não nem sabia disso. você não soube dessa pesquisa? Não, Tem a ver com o movimento feminista, a discussão de feminicídio e tal. E aí, na internet, algumas pessoas fizeram perguntas, né? E aí você sei. assim, o constrangimento dos homens tendo que responder que o homem seria mais arriscado para uma criança de 10 anos numa floresta do que um urso. Aí me fez lembrar disso. Tem nada a É. ver com o que você perguntou, né? Mas vamos Não, lá. não, mas tem a ver com o assunto do conto, uai. Não tem ordem. Mas qual seria por que será que o Saramago associou uma história com a outra? Alguém. Thaís até já tinha falado um negócio, né, Thaís? Lá atrás. Logo no começo, Vânia, ele já fala, lá no primeiro parágrafo, que ele fala que é, o mundo e o que está nele não são o tão pouco que julgam. Aí, no caso dessa reação inusitada do encontro, né, da conexão, como a Ana falou, entre o lúcido e o bêbado, e a reação inusitada também dos homens que se viram ameaçados pela reação, né, da vaca, e aí a gente vê aí a vaca como uma alegoria, eu vi assim, né, como uma alegoria do humano, né, a pessoa que se educa, que estuda, cresce, que luta por seus direitos, que se manifesta, ela incomoda os poderosos. E a tendência é o quê? Fazê-los calar. Eu acho que isso está bem assim, relacionado para mim, porque por trás daquele homem bêbado existiria muitas possibilidades, né, de sucesso ou de frustração, mas a gente só consegue ver o que está ali à tona, um homem bêbado. E ele diz aqui, o mundo e o que está nele não são o tão pouco que julgam. Aham. Ninguém tinha ideia da força, do poder de luta daquela vaca. E ninguém também sabe quanto tem de fortaleza por trás da fraqueza daquele bêbado. Então,
aparência, né? E possibilidades. Não sei se é uma moral, mas não sei, uma reflexão. Aham, tá certo. Perfeito. Mais alguma ideia? Thaís, diga, Ivone. Assim, a única dúvida assim, que eu fiquei, é porque eu não havia lido o texto antes, é porque eu fiquei na expectativa de ter, pelo nome, né, do apólogo, né, o título apólogo, que é diferente da fábula, né, difere da fábula. Então, o texto está mais para fábula do que apólogo. E eu fiquei esperando, tipo assim, algum objeto ou algo inanimado para dentro da narrativa e não vi. Eu acho que eu penso, né, que o Saramago ele brinca, né, a partir do título com relação a se isentar de moral, de lição, de ter né, o moral da história aí no final da narrativa. Ô, Ivone, deixa eu te dizer, quando eu vi o negócio da história do Apolo, eu disse, pô, isso está mais para uma fábula do que para um Apolo. Mas aí eu fui olhar no dicionário, eu fui procurar, e lá eles dizem mais ou menos como sinônimo. É uma história Exemplar. exemplar, uma história exemplar em que animais, objetos falam, entendeu? Então, que dão comportamentos humanos para objetos, animais e voz, né? Então, é mais ou menos. Eu fui olhar exatamente com essa dúvida sua, eu disse, pô, deixa eu dar uma conferida aqui, por que ele não chamou de fábula da vaca lutadora, né? E realmente. Eu penso que ele quis exatamente fazer isso, né? Mesclar, né? Fazer essa. Eu não sei se em Portugal tem essa, sei lá, eu não sei, aí entra a questão cultural também, porque como no dicionário está como sinônimo, então aí eu não sei. Mais alguém? Nem o Saramago pode responder. Não, não pode mais. Vai ser difícil. É. Se ele responder, eu vou sair correndo, mas tudo bem. Aí, Se ele responder, vem o extraordinário de paraquedas. mais um. É verdade, é verdade. Aí é o extraordinário em pessoa. Ao vivo e a cores. É verdade, é isso aí. Mas, enfim, Saramago sempre dá muito pano para manga, né? Você vê um texto curtinho, ele consegue colocar nesse texto, pô, 2 páginas, ele consegue mostrar aquelas características dele, ele pegar aqueles temas, assim, os assuntos mais inusitados e transformar numa história interessante, né? E conversando com ele, dando uma aula também de escrita. É quase que uma oficina também de escrita. Pode escrever, boa. Não Isso é? mesmo. Que ele vai explicando, olha, eu faço isso, eu penso assim. Eu acho maravilhoso essa escrita dele, que em todos os livros ele tem essa característica, e numa coisa curtinha, né? E mais alguém poderia fazer outras ilações do por que ele juntou uma coisa com a outra? E o Saramago tem uma coisa muito legal que eu acho que é a conversa com o leitor, né? Ele, Aham. ele não faz, o trabalho dele é constantemente falando com o leitor, né? Os contos, os romances dele, que eu já li, sempre é conversando com o leitor. Então, isso, talvez, né? Essa ideia do bêbado ali no meio do texto, né? Porque o bêbado, ele aparece, a gente tem a fábula, aí tem o bêbado e aí tem o final, né? Que é o final da morte da vaca. E esse bêbado, né? É o próprio enebriar-se, vamos dizer assim, né? Não sei se é correto, mas é a ideia de que você está envolvido, né?
envolvido nesse texto, nessa ideia que ele está trazendo. Então, e esse é extraordinário, né? O Saramago é o extraordinário, porque ele traz algumas coisas que não são, né? Vamos dizer assim, da lógica, não são da lógica, e ele consegue fazer com que o leitor, conversando com ele, entenda e fique na dúvida ainda, que é o mais interessante ainda, né? Eu acho que é isso. Oi, Elias. Não, eu acho que é isso que ela falou muito importante, porque ele usa o não lógico, o extraordinário, o hiperrealismo, para nos fazer refletir sobre a realidade, né? Que é o que ele está colocando aí, né? Primeiro, o que é um bêbado, o que é um marginal ou não, e segundo, a coisa, quer dizer, uma vaca que não tem comportamento de vaca, tem um comportamento de uma rebelde. Então ele é mestre nisso, de pegar os aspectos mais inusitados e colocar eles para a gente poder refletir sobre essa tal de vida, sobre esse tal de mundo que a gente está neles, quer queira, quer não. É isso. É verdade, quer dizer, os temas dele, quer dizer, essa ideia dele da jangada de pedra, quer dizer, da Aí, Península Ibérica se isso, se deslocar, desloca. É demais, é não demais. é? Se deslocar. E É, realmente Portugal e Espanha, quer dizer, para o resto da Europa, eu me é lembro, é um deslocamento, né? não é? É um deslocamento. Eu me lembro, uma vez eu estava procurando passagem de avião, acho que é a primeira vez que eu viajei para o exterior e estava procurando a KLM. Então, viajamos para todos os países da Europa e também Portugal e Espanha. Eu disse, como Bom, mas assim? Portugal e Espanha não é Europa? Voamos para todos os países da Europa e também Portugal e Espanha. Eu digo, estou entendendo. Como é que pode um negócio desse? Então, não é à toa que ele faz isso, né? Descola a península do continente e deixa lá para se refletir sobre isso, né? E, e a história do Cerco de Lisboa é simplesmente fantástica, né? Aquela que o revisor coloca o nãozinho, né? Não, os cruzados não ajudaram a expulsar os mouros. Aí ele é demitido, evidentemente, da editora, né? E aí a nova contratada sugere, escreva essa história, então, escreva essa história com os mouros sendo expulsos sem a ajuda dos cruzados. E aí ele vai contando a história do cerco de Lisboa, ao mesmo tempo que ele vai fazendo o cerco amoroso em relação a essa moça. É fantástico esse. Aí são as ligações que ele faz, né? E como ele diz no final, eu acho muito legal, porque ele ainda deixa para o leitor ficar pensando depois. Ele queria contar a história da vaca, né? Sem extrair qualquer moral, tanto mais que eu não estou aqui para dar lições. Mas veio meter-se de permeio a história do bêbado a quem apertei a mão. E agora não sei por que, no meu espírito, se aproximam as duas histórias. Quando todos nós, eu e os leitores, claramente estamos a ver que nada tem uma com a outra. E quantas coisas aqui vocês viram que tem a ver uma com a outra? Quer dizer, ele ainda faz a provocação mesmo para o leitor. Como assim não tem nada a ver uma com a outra? Vamos buscar o que tem, né? E outra coisa que eu achei fantástica também, né? Aí da forma da questão do estilo, ele falando, né, das pessoas que são tudo iguais, né? A maneira como ele fala isso. Essas pobres pessoas não sabem que o mundo está cheio de coisas e de momentos extraordinários. Não os veem porque, para eles, o mundo aparece coberto de cinzas, comido de verdete baço. Agora, povoado de figuras que usam roupas iguais,
que falam da mesma maneira, com gestos repetidos sobre gestos já feitos por outros desaparecidos seres. Eu acho isso fantástico. Realmente é a maneira como ele consegue fazer as comparações, as explicações dele assim, de uma maneira totalmente original, né? Então, este é o Saramago. Espero que tenham gostado. Alguém não gostou do texto? Fala nisso, porque eu assumi que todo mundo tinha gostado no início. Não vou nem fazer a Não, eu gostei. pergunta. Se Maravilhoso. alguém não gostou do texto, muito bem. Então, acho que demos nosso recado. Sim, muito bem, muito bem. Muito bom, Vânia. Gostei muito. Foi ótimo, Vânia. Um show de bola. Eu gostei muito Ótimo. também, muito, Adorei. muito. Estava muito bom, Muito legal. ótimo. Maravilhoso. Saramago é fantástico, né? Saramago é maravilhoso. Extraordinário. A Não, Zulmira, obrigada, conseguiu e a sua pegar, leitura que bom. também, hein, Vânia? É. Não só o Eu, Saramago é extraordinário, como também a sua leitura dele, do que dele você nos colocou, é muito esclarecedora, muito legal. Mas que Show. bom, que bom. Deu Foi mas, vontade de ir ali na estante e começar a ler os livros. Deu saudade do Saramago. Deu saudade, né? Pois é, então a missão Muito tempo. cumprida. Roda de Saudade. leituras, e, Acho que eu diga, vou ali Malu. na estante e começar tudo de novo. Qualquer um. Qualquer um. Aí você pensa, pensa no homem duplicado, quer dizer, o sujeito está vendo televisão e de repente vê um sujeito idêntico a ele. Como assim? Eu estou ali no. Né? Qualquer um. Quer dizer, os as livros. intermitências da morte também, super engraçado. Pois é, foi daqueles que eu mostrei a morte fazendo greve. Então, tem É, gente, cara atropelado, tem gente doente, terminal, aí não fica naquela ninguém agonia. morre. Exatamente. Então, e aí realmente dá outra dimensão, outra coisa você pensar, né? Não ficar naquele negócio de. Não, ele é fantástico, ele era maravilhoso. Da Viagem do Elefante também. A Viagem do Elefante até teve uma palestra aqui com aquele rapaz que a Suzana conhece, o Raul, que ele é O ele Raul é de Oliveira. Raul, ele é craque, Ele é especialista em Saramago. ele é especialista em Saramago, e tem um podcast, né? Saramago é 100, né? É isso. É. Aí ele fez uma palestra sobre a Viagem do Elefante, foi muito legal também. Foi. Eu li 2 vezes. Cheguei no final, falei, meu Deus, não acredito nisso. Aí voltei ao início, li tudo de novo. A gente fica assim fascinada, né? Eu fico. Não adianta a gente estudar, professora, a gente se sente pequena. Eu me sinto pequena diante do estilo, da grandiosidade literária do Saramago, sabe? E a gente, às vezes, quer fazer alguns comentários, mas fica, meu Deus, não ouso. Se eu falar besteira, é Saramago. Mas eu acho que não tem isso não, Denise. Eu acho que não tem isso não. Não tem não. Não é? Porque é a Para paixão falar do que a gente estilo, tem, que gosta. Quando você gosta verdade. daquilo, aí ninguém está dando aula, entendeu? A ideia não é dar aula, a ideia é você compartilhar um afeto quase aí com que você E gosta. os próprios autores sabem que depois que eles põem o texto no mundo, o texto adquire asas e voa, e ele se desdobra independente do que o autor queira ou deixe de querer. Quem faz a literatura é tanto quem escreve quanto quem lê, né? Por aí. É lógico, exatamente. Não, o texto parado no livro fechado na estante Não existe. Quer dizer, existe, mas não é vivo, né? Exatamente. Não adianta nada.
Bom, muito obrigada pela participação, pela presença, quer dizer, adorei a presença de vocês, foi ótimo, e amigos antigos, novos, muito obrigada. Acho que para a próxima. Feliz Natal, né? Porque é a nossa Isso. última Sextas com Letras deste ano. Estamos com chave de ouro, Vânia. Foi mesmo. Obrigado. Isso. Viva a Vânia Salek. Muito bom. Que bom, obrigada. Que bom. Tudo de Mas bom, aí foi ótimo. eu agradeço a vocês e a participação, quer dizer, senão não existe. Não adianta a gente gostar, tem que contar com a colaboração de vocês todos, é o máximo. Eu que agradeço. Obrigada por tudo. Foi muito ótimo. Que bom. Boa Feliz noite. Natal. Obrigada. Boas Obrigada. Igualmente. Tchau, boa noite, até a próxima. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.